Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo da Seventy. Eu sou Jefferson Alves, sou contador, pós-graduado em Controladoria, Auditoria e Compliance, trabalho há 10 anos na área e hoje atuo como gerente de Controladoria e Finanças aqui na Seventy. Normalmente a gente fala sobre software de segurança eletrônica, mas hoje o bate-papo vai ser um pouquinho diferente do que a gente fala aqui no nosso dia a dia. Reforma tributária, que é uma das maiores mudanças no sistema de impostos do Brasil em décadas. E ela vai mexer com empresas de todos os portes e setores. E por que a Seventy resolveu puxar esse assunto? Bom, porque a gente acredita que cuidar da segurança dos nossos clientes também significa ajudar você a se preparar com mudanças que vão impactar o seu negócio. E para que isso aconteça, eu convidei 3 colegas aqui para essa mesa. Aqui ao meu lado, Felipe Cortes, mestre em Ciências Contábeis com 16 anos de experiência e mais de uma década em posições de liderança nas áreas de finanças e desenvolvimento humano. À minha frente, Luiz Barcelos, especialista em controladoria e gestão tributária, com 18 anos de experiência em contabilidade, controladoria e finanças corporativas, tendo atuado em posições de liderança em empresas de diferentes segmentos. E ao seu lado, Alexandre Milani, que é analista de controladoria e finanças aqui na Seventy, também é contador, pós-graduando em controladoria, estratégia financeira e fiscal. Bom, para começar, eu gostaria de começar contigo, Felipe. Reforma tributária, afinal, o que muda com essa reforma e qual é o grande objetivo dela? Bom, Jefferson, a ideia da reforma ela é simplificar o tema no âmbito das empresas, né, da gestão empresarial. Hoje a gente tem cerca de 5 tributos que incidem sobre o consumo e prestação de serviços, né? A gente tem PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E a reforma visa simplificar isso, trazendo apenas 2 novos impostos, né? O CBS no nível federal e o IBS no nível estadual e municipal. Então, só que existe um caminho para essa simplificação, ela não é de imediato, né? A transição será feita ao longo de alguns anos, porque essa reforma impacta muito todos os tipos de negócio, né? E ela não impacta só o faturamento das empresas. Ela impacta a estrutura de gastos e custos também e a gestão de caixa. Então, ela é uma reforma de alta complexidade. Por algum tempo vai coexistir os 2 sistemas, então vai exigir no curto prazo muito planejamento, discernimento e talvez certa duplicidade nas estruturas para atender 2 tributações, né? E obrigações acessórias. Mas a longo prazo a ideia é que a gente conviva apenas com 2 impostos, o que seria muito bom, porque isso diminui a complexidade e pode atrair investidores internacionais principalmente, né? Porque hoje esse é um tema de fato, cuja complexidade afasta investidores, especialmente os estrangeiros, né? Legal. E aí, até trazendo um pouco para a realidade aqui da empresa, né? Os nossos clientes, em sua maioria, são empresas, pequenas e médias empresas, né? O que significa isso que você explicou? A vida deles vai ficar mais tranquila, mais fácil ou mais difícil? Em geral, a gente vai precisar de conviver com esses impactos para ter clareza, né? Mas hoje o que se discute e se espera no segmento de tecnologia, principalmente. A gente tem aí nas empresas de tecnologia a folha de pagamentos como principal linha de despesa, normalmente, nessas empresas. E há impactos tributários decorrentes da mudança, da reforma trabalhista. E a segunda linha, normalmente, que mais carrega os gastos de uma empresa de tecnologia são os fornecedores de tecnologia, que também sofrerão impactos e repassarão aos seus clientes esses impactos, né? Então, tem um efeito dominó importante para ser estudado. Eu acho que, além disso, a gente tem também a questão da gestão de caixa, que vai ficar também comprometida por conta da mudança, né? O recolhimento dos impostos vai acontecer de forma antecipada com relação ao que nós temos hoje. Então, o impacto, ao meu ver, é alto, mas a gente também terá oportunidades nesse cenário, né? As empresas de tecnologia também poderão repensar seu modelo de negócios, revisar sua estratégia de precificação. Então, é um cenário complexo, mas que permite colher bons frutos ali na frente, se bem planejado e estruturado. Boa, legal. Aproveitando, né, Luiz, você que trabalha aí na área de gestão tributária, né, tem uma experiência bem grande, eu queria que você contribuísse aqui para a gente sobre um ponto importante da reforma tributária, que é o crédito financeiro, e que gera muita dúvida, né? Tem gerado bastante dúvida por ser um assunto novo. O que você diz a respeito disso? Boa. Bom, vamos lá.
O crédito de tributos, até então, fazendo uma pequena contextualização, tá? O crédito de tributos, até então, ele era permitido em situações muito específicas, geralmente quando você fazia aquisição de insumos para produção, insumos para ser utilizado na prestação de serviço, então somente nesses momentos, né? Quando a gente fala agora num ambiente de pós-reforma, inclusive no ambiente de transição, a possibilidade de assumir créditos, ela surge como uma das grandes vantagens da reforma, porque neste momento, praticamente a maioria dos gastos que você tem dentro da organização podem gerar créditos, tá? Então, eu diria que ter um controle desses créditos, ter um controle de quais os itens que você consome que vão gerar créditos, vai ser uma das grandes diferenças no dia a dia das empresas num momento pós-reforma. Luiz, e com base na sua sólida experiência em gestão tributária, quais são os principais pontos que as empresas precisam ficar atentas? Bom, ainda em se tratando de crédito tributário, veja que todo pagamento que o fornecedor fizer de tributo, ele tem a possibilidade de gerar crédito para o seu cliente, né? Então, eu diria que um dos grandes pontos de atenção nesse momento pós-reforma é que vai ter que ser trocado informação com o fornecedor, inclusive, de repente, às vezes até avaliado o fornecedor para definir qual que é o fornecedor que é mais benéfico para o teu negócio sob o ponto de vista tributário, ou seja, talvez aquele fornecedor mais benéfico vai ser aquele fornecedor que gere mais crédito, dependendo de como o teu negócio ele está estruturado. Legal. Eu acho que aqui o Luiz foi certeiro na fala, né? Revisar a tua cadeia de suprimento de ponta a ponta, identificando onde é que estão os principais fornecedores que hoje contribuem para a sua estrutura de gastos e revisar se aquele formato de contratação realmente é o melhor formato do ponto de vista tributário, sem impactar muito o negócio, né? A gente também aqui vai ter que analisar se uma mudança de fornecedor, por mais que traga crédito tributário, se ela prejudica a qualidade da entrega do produto, vai ter um trade-off que tem que ser analisado pela diretoria da empresa, né? Mas o ponto é cirúrgico, é olhar de ponta a ponta a cadeia de suprimentos do teu negócio e rediscutir ou revisitar, pelo menos, os principais fornecedores. Forma de contrato, tipo de serviço contratado. Algumas mudanças podem ser necessárias por conta da mudança do regime tributário. Diria, Felipe, inclusive em complemento a esse tema, que talvez não apenas para grandes negócios, mas para pequenos e médios negócios, o desenvolvimento de fornecedores, que é algo que já é corriqueiro em grandes empresas, pode vir a ser um diferencial para as pequenas e as médias empresas também, do ponto de vista de assunção de créditos. Tá? Então, acho que esse ponto que, envolvendo o relacionamento com o fornecedor, é um dos principais pontos nesse momento de reforma. E quais seriam esses diferenciais? Em que sentido você diz? Então, você comentou que, né, pode ser até um diferencial para pequenas e médias empresas, mas pensando no fornecedor, né? Mas quais seriam esses diferenciais que os fornecedores, pequenas e médias empresas poderiam ter nesse sentido? Imagine você o seguinte, quando você organiza um negócio e você depende de um serviço, de um produto, de um fornecedor para executar as suas atividades, nem sempre você consegue contratar um fornecedor que é estruturado, que detém todo o conhecimento, tá? Então, nesses casos específicos, onde você tiver algum fornecedor que é essencial para a tua operação, ou então um fornecedor que contribui com a tua operação e ele não tenha tanto conhecimento para conseguir gerar crédito para você levar a ele esse conhecimento através de um desenvolvimento dele pode ser crucial para que você maximize o teu poder de assunção de créditos. Legal. Então, é nesse sentido. Show. Alexandre, você que tem contato com clientes aí diariamente na Sevent, como que esse tema já tem aparecido no dia a dia? Eu acho que hoje o principal é a parametrização do sistema, né? Então, essa parte de créditos, assim, vai ser um pouco mais para frente. Hoje, o principal é parametrizar o sistema, porque se não parametriza também acaba que pode travar toda a operação da empresa, né? E como tá todo mundo no mesmo barco, acaba que vai ser uma atualização constante. Uma hora vai ter que parametrizar de um jeito, depois pode mudar e aí atualiza de novo. Então é isso, vai ser uma atualização constante. E também já ficar de olho nessa parte aí, que tem bastante curiosidade, bastante interesse nessa parte do crédito dos impostos.
Legal. Luiz, sobre parametrização de sistema, né, que o Alexandre trouxe aqui o tema. O que as empresas precisam se preparar nesse sentido, né? Quais são essas parametrizações? O que precisa ser feito, né? Porque a gente vem falando de reforma tributária, ela tá para acontecer, vai ser escalonado, envolve muita preparação das empresas, né? Seja empresas que tenham um sistema contábil dentro da empresa ou que precisam de um apoio de um escritório terceirizado, mas exige muita preparação, né? O que você tem para contribuir nessa preparação? Quais são essas preparações sistêmicas que as empresas precisam ter? Bom, legal. A reforma tributária, ela está constituída... Aliás, a assunção de créditos, você conseguir tomar crédito de aquisições, tá? O sistemático do crédito está constituído sobre 2 grandes pilares. Um é qual que é a forma de tributação que o teu fornecedor tem, e segundo é o que de fato você está comprando, tá? Então, quando você vai para dentro do teu RP, que é o local onde você organiza a tua empresa, onde você implementa a tua governança, eu diria que o teu RP ele deveria ter um controle que te permitisse entender, ou pelo menos guardar lá a informação de qual que é o regime de tributação do teu fornecedor, porque isso vai ser muito importante para você definir se você vai poder tomar créditos ou não. Tá? E segundo, você também entender lá dentro do teu sistema qual que é o item que tu está comprando desse fornecedor, tá? Porque, de novo, no momento que a gente virar a chave da forma de tributação, o local onde o fornecedor está inserido hoje, que para nós, hoje, é muito importante para a gente definir créditos e tudo mais, principalmente falando na situação de tributos estaduais, ele passa a não ser importante. Tá? Ou seja, já fica tudo muito mais simples. Basta que você saiba a forma de tributação do teu fornecedor e que você saiba o que você está comprando dele e que você defina se esse casamento de item e fornecedor gera crédito para você ou não. Bom, acho que o Luiz trouxe um ponto bem importante para a gente refletir, né? Que é o seguinte, a gente está dentro de um ecossistema na tecnologia, né? Nossos fornecedores estão muito relacionados ao nosso negócio. Sim. E é importante que os nossos fornecedores também tenham acesso à informação de qualidade para que eles também se organizem, planejem e tenham o mínimo efeito negativo possível da reforma tributária. Né? Dado que é esperado um aumento de carga para o setor de tecnologia como um todo. Claro que cada negócio é um negócio, mas isso precisa ser analisado. Então, quando a gente chama os nossos principais fornecedores para discutir esse assunto, a gente também pode conectá-los com os nossos fornecedores de RP, os nossos assessores tributaristas, se forem externos, para discutir e construir a 4 mãos isso, né? O momento de fazer isso é agora. Enquanto a gente tem tempo de planejar, discutir, analisar cenários, avaliar alternativas, quando o jogo estiver rolando, vai ser mais complicado, porque a gente vai ter que mudar no calor do jogo acontecendo. A hora é essa. E é benéfico para todo o ecossistema que se busque as melhores alternativas possíveis do ponto de vista tributário. Então, é super importante esse ponto que o Luiz trouxe de conectar conhecimento entre as partes, né? A gente traz de um lado os especialistas, traz do outro lado o nosso negócio e traz na outra ponta os nossos principais fornecedores para discutir. Isso é fundamental. Sim. E, Luiz, falando de uma parte mais prática, o que uma empresa precisa fazer hoje para não ser pega de surpresa amanhã, né? Conectando com o que o Felipe trouxe. Bom, legal. Consideremos que a forma como a gente fazia a apuração de tributos até então, diria assim que era bastante artesanal e bastante permissiva, isso vai acabar. Tá? A própria Receita Federal, ela tem se estruturado de tal forma que, se utilizando de tecnologia, ela vai mostrar para o contribuinte quanto é que de fato o contribuinte deve dos tributos que são incidentes sobre as vendas. Inclusive, quanto que o contribuinte tem de direito a crédito sobre as compras que ele fez. Bom, neste exemplo que eu trouxe aqui, vocês estão vendo como que a Receita Federal vai dispor para o contribuinte a apuração sobre as vendas de um mês. E vejam que nesta tela, a Receita Federal vai demonstrar para o contribuinte quais são aqueles débitos que estão aguardando o processamento e os créditos que são possíveis de fazer
de fazerem utilização, né? Que a empresa de fato pode utilizar, tá? Não são campos que a empresa vai preencher, são campos que a própria Receita Federal vai trazer para a empresa, para que a empresa tenha conhecimento, primeiro, de quanto que ela deve e de quanto que ela conseguiu assumir de créditos, tá? E, de novo, os valores que vão estar de crédito aqui são apenas aqueles valores que os fornecedores efetivamente pagaram. Tá? Então, a grande preocupação aqui nessa questão, agora envolvendo caixa, é a seguinte: aqueles fornecedores que porventura estiverem inadimplentes com o fisco vão ser prejudiciais para a empresa. Aqueles fornecedores que estiverem discutindo alguma possível tese, embora a tese seja um tema que talvez ele acabe tendo uma menor ocorrência no momento pós-reforma, mas eu vejo que aquelas empresas que porventura forem recorrer a teses para não pagar tributos também podem prejudicar os seus clientes, porque se não tiver pagamento de tributo, a empresa não vai poder se utilizar dos créditos tributários, tá? Então, acho que essa é a grande preocupação hoje para as empresas no ambiente pós-reforma. Sim, a importância que você falou da gestão do fluxo de caixa, né? Porque eu como empresário, só vou poder utilizar de crédito se o meu fornecedor efetivamente pagou. Não que ele tenha um tributo a pagar, ele só passa a contar a partir do momento que teve saída de caixa do fornecedor, né, chegou para o fisco e aí esse crédito vem para mim, para a empresa. Então, exatamente. A gestão de caixa pode não. É extremamente importante nesse sentido, né? Exato. Legal. Felipe, o que você complementa aí de recomendação para as empresas, seguindo a linha do que o Felipe falou? Olhando para o futuro, né? Qual é a sua recomendação? Não quero parecer insistente, mas acho que a palavra-chave é planejamento. Na minha fala inteira eu trouxe esse tema e eu reforço aqui mais uma vez. É fundamental que as empresas, os empresários, se planejem e se estruturem para os impactos da mudança. E dentro de planejamento, né, para não ficar tão abstrato aqui o que eu estou falando e mais para o campo prático, do que eu estou falando? É importante que as empresas tenham dados bem estruturados, ou seja, controles internos refinados e robustos para que a informação que venha seja uma informação de qualidade para tomada de decisão. Eu começaria por aí. Então, trabalhar na qualidade do dado que é gerado. Isso lá nos inputs iniciais, quando a gente faz uma compra de serviço ou lançamento de nota fiscal e até a saída, né, nota fiscal de saída. Controles internos confiáveis, então, acho que é um ponto para ser superado. Simulação de cenários tributários. Acho que é importante que as empresas simulem cenários de impacto na receita, de impacto nos gastos. De novo, vou frisar, impacto na folha e nos créditos tributários. Depois de ter feito a sua demonstração do resultado simulada, tombar essa projeção para o caixa. Porque o caixa vai sofrer também com essa mudança no início, né? Então, é importante que os empresários e empreendedores se preparem para isso. Ah, Felipe, eu não sei fazer isso, você está falando em chinês, como é que eu faço isso na prática se eu não tenho na minha equipe alguém que saiba disso? E é bem comum que pequenas e médias não tenham, né? Chame o seu contador para conversar, busque ajuda. Chame um especialista em tributos para te apoiar nessa modelagem que vai ser fundamental. É um investimento nesse momento importante para ser considerado no seu negócio, porque essa mudança vai sim comprimir margem. Então, como é que a gente faz para que a compressão de margem e de caixa seja a menor possível para o teu negócio prosperar? Eu acho que o cenário é esse, né? E mais um ponto importante, treinamento, qualificação e capacitação da equipe que for tratar esses temas, né? É importante que o pessoal na ponta que está contratando os serviços tenha noções básicas do assunto. Não precisam ser expert, precisam ter noções básicas para fazer interlocução assertiva com o outro lado. Teus vendedores, mesma coisa, tenham um treinamento básico sobre o que vai trazer de mudança, reforma, para que ele possa fazer uma interlocução melhor, uma venda melhor do teu produto. E, por fim, eu acho que dentro desse contexto todo, vale também reavaliar o teu modelo de negócios. Porque pode ser que você faça pequenas mudanças no teu modelo de negócios, tanto na forma de venda quanto na forma de contratação, que vão trazer um benefício fiscal. Então, acho que assim, a palavra de ordem é planejamento. E se você não tem um recurso dentro de casa para fazer isso, busque ajuda de alguém especializado. Chame um colega ou um par teu também que já está um pouco mais avançado nessa frente, troque ideias com eles, mas não deixe de consultar um especialista. Acho que isso é fundamental. Sim. Porque aquela velha frase, não é porque eu não sei fazer dentro de casa que eu não posso ou não devo buscar ajuda fora, né? Alexandre, e aqui na Savent, com base no relacionamento que você tem com os clientes, o que você já viu que pode ser um risco para eles? O principal é a emissão da nota fiscal, né?
como por mais que o primeiro ano ali vai ser um período de teste, se não tiver parametrizado, a empresa não vai conseguir fazer o faturamento, não vai conseguir emitir nota e aí vai travar a empresa, né? Para esse ponto, Alexandre, talvez, imagino que você vai concordar comigo, fazer testes integrados já previamente, um ambiente de sandbox, né, homologação, é muito importante para que você consiga antecipar possíveis problemas e para que quando você vire a chave, né, e comece a tributar da nova sistemática, você não tenha surpresas, Sim, e por com consequência não tenha um stop ali, um hard stop do faturamento, né? Com certeza, tem que já começar antes para iniciar essa parametrização, para já ir fazendo teste, para quando chegar lá na virada mesmo não ter alguma surpresa, né? Ou seja, a agenda de testes nesse momento é muito importante, não só do lado da Receita, que é o que eles estão fazendo, eles de fato estão fazendo, mas também do lado da empresa. Sim, do lado da empresa, com certeza. Que é o que o Felipe falou, né? De novo, batendo o martelo do planejamento. O planejamento é dividido em diversas etapas, né? E uma das etapas cruciais são os testes, né? Então, o planejamento envolve levantamento, né, do mapeamento dos fornecedores, que o Luiz trouxe, o sistema tributário, pensando nas próximas fases da reforma de crédito, mas um passo atrás é o sistema que a empresa opera, né? Sim. Hoje emite nota fiscal ali tranquilamente, mas no momento que tiver a virada, o primeiro ano vai ser teste, com as obrigatoriedades que a Receita vai exigir nesse primeiro ano. Se não tiver com as parametrizações corretas, não vai conseguir nem emitir nota fiscal. E não emitir nota fiscal é não ter faturamento, né? Não vai conseguir cobrar os clientes, tudo que o Alexandre falou. Então, planejamento, né? Reforçando o que o Felipe trouxe, planejamento. A reforma, ela vai acontecer, né? A gente vê empresas, né? Ou até pessoas que não acreditam que a reforma vai acontecer, mas não dá para deixar para a última hora. Não dá para esperar acontecer para se preparar. Aí o bicho pega. Vai lá. Jefferson, complementando, né? Acho que o ponto central é esse, e a gente tem que estar pronto para entrar em campo antes do jogo começar. A gente não pode esperar o juiz apitar pra gente, agora eu preciso organizar o sistema que eu não parametrizei, preciso olhar cenário. Se for assim, vai ser bem dolorida a implantação da reforma tributária. Então, o ideal é que a gente treine e prepare tanto o sistema, processos e pessoas antes de realmente o apito soar. E mesmo que eventualmente o apito não soe ou seja postergado, não tem problema. Na pior das hipóteses, seu time está pronto para entrar em campo e dar um show. Quem fizer isso vai estar à frente, sem dúvida nenhuma. A melhor hora para a gente olhar para esse assunto foi ontem. Não olhamos ainda? Olhem hoje. Comecem logo a olhar esse assunto e a discutir, porque hoje talvez a gente ainda não precise disso tudo que a gente discutiu aqui, né? Mas amanhã a gente vai precisar. E se a gente se preparar hoje, amanhã vai ser mais leve. O que eu quero dizer com isso? E aí eu acho que aqui tem uma grande oportunidade, né, desse assunto. A gente está discutindo aqui que vai haver compressão de caixa, provavelmente porque o recolhimento do imposto vai ser antecipado comparado ao que nós temos hoje, né? É um momento oportuno para que vocês chamem seus clientes e busquem antecipar os seus recebíveis. Não via transação bancária, e sim via, olha, eu preciso que você me pague aqui em D mais 5 ou em D mais 10, ao invés de me pagar em D20, por exemplo. Porque eu estou com problema de caixa, preciso reestruturar meu fluxo, etc e tal. Da mesma forma com seus fornecedores. Vocês também podem chamar seus fornecedores e falar, olha, eu preciso alongar aqui meu prazo médio de pagamento. Com isso, você gera fôlego de caixa operacional para lidar com essa questão de aperto no fluxo de caixa de tributos que as empresas vão passar. Qual a melhor hora para fazer isso? Agora. Porque você ainda não precisa disso. Amanhã você vai precisar. E quando você precisa, é mais difícil negociar. E não só você vai precisar, como todo mundo vai precisar. Então, do outro lado, os clientes não vão querer, ou vão estar mais duros na negociação, assim como os fornecedores. Então, acho que é uma grande oportunidade que as empresas que se anteciparem têm de chamarem seus stakeholders para discutir condições comerciais. Perfeito. Luiz, a gente está falando aqui sobre impacto para, né, principalmente direcionado para empresas de pequeno, médio porte, né, diferentes regimes tributários, mas tem o Simples, que vai ter um tratamento diferenciado. A gente tem um volume grande, né, de empresas nesse regime tributário. O que você tem a compartilhar com a gente? Bom, as empresas tributadas pelo Simples, elas vão continuar tendo a possibilidade de fazer as suas apurações da forma como ocorre hoje, tá?
Contudo, aquelas empresas que, porventura, não mudaram a sua sistemática de apuração, elas podem não ser tão atrativas para os clientes que têm necessidade de créditos tributários. Então, eu vejo que a empresa do Simples, embora ela tenha essa possibilidade de não mexer em nada, talvez se ela não mexer na forma de apuração do tributo e não adotar a forma de apuração utilizando IBS e CBS, elas podem perder competitividade. Tá? Elas podem perder uma questão ali de atração perante os seus clientes. De outro prisma, aquelas empresas que porventura adotarem a forma de apuração por IBS e CBS, se elas não conseguirem repassar nos seus preços um possível aumento da carga tributária, elas podem ter uma compressão de margens. Tá? Então, equalizar essa situação, equilibrar essa equação, não é uma tarefa tão fácil. Então, mesmo a empresa do Simples, ela vai ter que ir para a prancheta de planejamento, ela vai ter que avaliar a situação que ela está, a situação dos possíveis clientes dela e definir qual que vai ser a estratégia de atuação dela no mercado. Muitas vezes pode ser que as empresas que são tributadas pelo Simples, elas acabem fazendo um split, né? Fazendo uma segregação de suas atividades e abrindo empresas paralelas, empresas satélites, para prestar serviços, por exemplo, para consumidores finais. É o vulgo B2C. Né? Então, nesse caso, talvez adotar um Simples puro fosse mais atrativo. Já aquelas empresas que são tributadas pelo Simples e têm clientes que são clientes corporativos, o B2B, para essas empresas, talvez, ou para esses segmentos de negócio, faça mais sentido a empresa do Simples tributar IBS e CBS. Então, de novo, não é uma conta fácil, vai exigir um planejamento, vai exigir uma série de adaptações. Aqui, pessoal, bom ponto que o Luiz traz, vale a gente também destacar que a mudança é altamente complexa, né? Ele fala em repasse de preço a consumidor final. A gente não sabe ainda, e nenhuma empresa sabe, a elasticidade de capacidade de pagamento desses clientes. E isso é um efeito dominó e cascata no setor inteiro, né? Então, ao mesmo tempo em que isso ocorre, e a gente só vai saber disso de fato quando estiver acontecendo, né? Vai ser todo mundo testando todo mundo no fim do dia. Existe a questão aí do modelo de negócios, que eu falei em outras etapas aqui da nossa conversa, né? Então, o Luiz traz aqui a questão de talvez eu ter que fatiar o meu negócio em outros negócios menores, de acordo com cada produto e cada perfil de cliente que eu atenda, para que o regime de tributação que eu escolha seja mais benéfico para mim e para o meu cliente, ou fornecedor, né? Enfim, vale de novo aqui frisar a importância de ter alguém com conhecimento especializado nisso para te assessorar. Seja alguém interno, e aí você precisa da capacitação e ferramentas para que essa pessoa te ajude na elaboração desse estudo, seja um acionista que entenda do tema, né, da tua empresa, um conselheiro, seja um especialista externo, né? Porque isso aqui é margem direto, é caixa direto. Se você faz pequenos ajustes dentro da regra, obviamente, né? Você consegue preservar teu caixa, gerar margem e ser mais competitivo. Né? A gente está vivendo um momento em que é paradoxal. Ao mesmo tempo em que a reforma simplifica a questão tributária no Brasil e com isso trará mais investimento ao Brasil, o que é muito bom, e também permitirá que as empresas coloquem menos esforço. Aqui é tempo e dinheiro, né? Na sua estrutura tributária, direcionem esse tempo e dinheiro para outras coisas, por exemplo, produto, vendas, inovação, que geram valor, né? A gente vai ter também a compressão das margens e da lucratividade das empresas. Então, é o momento da gente testar e tentar chegar no melhor formato possível. Bom, aproveitando que o Felipe falou de elasticidade, né? É um termo econômico, elasticidade. Eu vejo, Felipe, que também nós temos uma outra questão que a gente vai sofrer agora com a reforma, vai sofrer no bom sentido, que é um aumento da liquidez do mercado, tá? Porque, veja, no momento que a gente tem uma simplificação da forma como a gente apura tributos, eu vejo que o mercado como um todo, ele acaba ficando mais atrativo para o investidor institucional, que é aquele investidor que vai ter mais recurso disponível para aplicar no mercado, tá? Então, no momento que a gente tem mais recursos entrando no mercado nacional, esse recurso ele gira no mercado nacional e impacta a todos de uma maneira uniforme. Talvez não de forma direta, mas de forma indireta com certeza, tá?
Então, eu vejo que a reforma, por mais que a gente talvez tenda a ver ela como um copo meio vazio, né? É mais carga de trabalho, tem a questão da parametrização. A gente tem que se preparar e talvez vocês vão combinar comigo que o se preparar não é uma ciência tão exata, porque o nosso dia a dia não está parando. As minhas atividades, a minha governança continua demandando uma atenção minha. Mas veja que vale a pena a gente dedicar um tempo para fazer essa preparação, porque o benefício que a gente vai ter depois de um mercado mais simples, mais atrativo para investimentos, vai compensar todo esse transtorno que a gente vai ter agora. Luiz, eu posso entender, né, com base no que você falou agora, que você entende, identifica algumas oportunidades na reforma, como a questão da liquidez, que você acabou de pontuar, mas e com relação aos riscos? O que você enxerga? Bom, ainda sobre liquidez, tá? Ainda sobre os benefícios. Eu vejo que a reforma também pode trazer uma redução de litígios fiscais, tá? Hoje a gente tem no CARF, todo ano, muitas discussões envolvendo se tributo de fato é devido, envolvendo sobre o que de fato se paga tributo. E quando tem um sistema mais simples, essas discussões, elas praticamente somem. Não vou dizer que somem, que claro, a gente está no Brasil, né? Mas elas tendem a diminuir. Então, isso traz mais segurança jurídica e, por conta disso, também o mercado se torna mais atrativo, tá? Agora, em relação aos riscos, eu vejo que quando o Felipe fala e o Alexandre fala sobre riscos sistêmicos, riscos operacionais, eu concordo com eles. Eu concordo que o travamento da operação hoje na empresa é um grande risco, porque, de novo, vai atingir caixa. Eu sou totalmente a favor de que esse risco, ele seria uma insanidade a gente corrê-lo sabendo que a gente já o identificou e a gente está em tempo de tratá-lo. Tá? A erosão de caixa, por consequência, também é um grande risco, tá? Não só por conta da questão de operacionalização da reforma, mas também por conta da antecipação de tributos que vai ocorrer. A gente falou aqui de antecipação de tributos, porque, bom, talvez eu não conseguia assumir todos os créditos que o meu fornecedor me dá direito porque ele não pagou tributo, mas tem um outro ponto importante que a gente não pode deixar de lado, que é o split payment. Tá? Está na agenda da Receita Federal cobrar tributo no momento que você receber das suas vendas a prazo, ou receber das suas vendas à vista, e essa cobrança ela ocorreria lá dentro da instituição financeira. Então veja que em um momento que hoje, da forma como está, você poderia estar recebendo as suas vendas neste momento e tendo que pagar tributo somente no mês seguinte, daqui 2-3 meses, no momento que você... E aí, por conta disso, você vai ter esse dinheiro para estar no teu giro, na tua operação. Quando a gente chegar nesse momento pós-reforma, esse dinheiro ele sequer vai entrar no teu caixa. Tá? Então eu vejo que a erosão do caixa também é um risco real. Excelente. E aí pegando a gente já está chegando na reta final aqui da nossa conversa, né? Eu fico extremamente feliz e satisfeito pelo compartilhamento de conhecimento que a gente teve aqui nesse momento. E pegando o gancho no que o Luiz trouxe, né? Risco, oportunidade, eu queria, Felipe e Alexandre, também a contribuição de vocês. Com quais são os pontos de vista de vocês? O que vocês enxergam de risco e oportunidade com a reforma? Eu acho que o principal risco aqui na minha leitura é a falta de tempestividade das empresas em se movimentarem para olhar para esse assunto, né? E aí eu vou reforçar aqui mais uma vez o que o Alexandre traz, de que pode parar o faturamento da empresa se não tiver parametrizado o sistema. Ou seja, é uma questão que envolve a continuidade das operações da empresa, é uma questão grande. E o Luiz bem traz que a gente conhece o risco, está mapeado, temos que tratá-lo antes que ele se torne real. Eu acho que o papel é esse, né? Então, o principal risco, ao meu ver, é a inércia. É as empresas sabendo que existe um assunto importante a ser endereçado, não endereçá-lo tempestivamente, né? E eu acho que sim, a gente ainda está em tempo de olhar para isso e colocar energia nisso. E quanto antes as pessoas se mobilizarem para isso, melhor. Né? A chance de êxito e de colher bons frutos, inclusive, desse assunto, no setor de tecnologia principalmente, cujos impactos inicialmente mapeados são impactos que sinalizam para desafios de caixa e de margem, né? Se tornem, pelo contrário, né? Alavancas de crescimento para quem se organizar antes. Sim. Como oportunidade, aí eu vou puxar aqui um pouco para a área financeira, né? Para a gente falar com os nossos colegas. Sim. Eu vejo que é um momento ímpar para que o financeiro das empresas se coloque dentro da mesa de discussão de tomada de decisão. Que o financeiro puxe áreas como produtos,
como negócios, como vendas, como tecnologia, e articule o que tem que ser feito, né? Assim, por um lado, a gente tem os desafios técnicos, né, do assunto. Por outro, é um momento interessante porque a gente tem recursos tecnológicos mais avançados, a gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de ferramentas e possíveis saídas para nos ajudar a mitigar esse risco que se aproxima, né? Então, acho que a principal oportunidade que eu diria, pensando no profissional de finanças que está nos assistindo, é esse: aproveite o momento para tomar o seu lugar na mesa de decisões, para provocar as conversas, para se aproximar dos outros setores e articular aquilo que tem que ser feito, né? Você vai ser o condutor das conversas. Então, aproveita essa pauta de protagonismo que está diante de você e assuma esse lugar. Acho que é super importante que alguém puxe essa conversa na empresa, esse assunto, né? E, ao meu ver, ele é um assunto estratégico, né? Ele tem que constar no planejamento estratégico das empresas do Brasil inteiro, independente do porte, pro ano que vem, inclusive, porque é um assunto que vai estar presente no dia a dia de todos nós. E aí, pensando no empresário, no empreendedor, né, que também está nos assistindo, eu acho que a grande oportunidade está no que o Luiz traz sobre a liquidez no mercado. Eu acho que vai ser um momento em que, diminuindo a complexidade tributária no Brasil, que hoje afasta vários investidores, isso tende a trazer mais liquidez. E se você conseguir pilotar bem o teu negócio para manter sua rentabilidade ou até melhorá-la nesse contexto de reforma, vai ser muito oportuno para eventuais transações. Tanto o aporte de capital, quanto a venda integral do seu negócio, se for o teu modelo, né? Então, acho que é uma grande oportunidade aí também para os empresários. Eu queria acrescentar, Felipe, talvez eu julgo que o Alexandre vai concordar comigo, que no momento que a gente fala de oportunidades da reforma, e a gente está falando aqui apenas ali de uma questão talvez macroeconômica, pensem que a reforma, uma vez que ela foi possível, ela está sendo possível por conta de tecnologia. A gente falou de split payments, a gente falou de controle de fornecedores, a gente falou ali de apuração integrada. Vejam que a reforma também pode trazer uma discussão para dentro da empresa, que é, principalmente naquelas empresas que têm um uso intensivo de mão de obra, a discussão de que será que eu não deveria ou eu não poderia prestar o meu serviço utilizando menos mão de obra ou utilizando outras formas de mão de obra que talvez não gerem crédito, mas que pode me trazer algum tipo de economia, algum tipo de escalabilidade. Felipe falou uma questão muito bacana, que é o uso de inteligência artificial, tá? Não dá para negar que a inteligência artificial tem um potencial de escalabilidade. Então, eu julgo que, assim como a pandemia trouxe para o ambiente corporativo, hoje para os negócios, a visão de que talvez o home office possa funcionar em determinados casos, eu julgo que a reforma pode trazer também essa para a mesa de discussão, essa variável inteligência artificial, sabe? Olha, será que o meu negócio, se eu aplicar alguma inteligência, né? O uso de algum modelo generativo ou talvez alguma automatização de processo, ele não poderia subsistir nesse novo momento, tendo mais margens ou então talvez mantendo as margens, porque você, embora teve um aumento da carga tributária, você teve uma redução de custo real. Sabe? Então, eu vejo que, de novo, copo meio cheio, copo meio vazio. Nesse momento tem um copo meio cheio, talvez uma análise mais otimista de mercado, né? Um mindset de crescimento, né? Eu acho que a reforma pode sim suscitar essas discussões, o que é benéfico para o mercado como um todo, né? Esse avanço tecnológico aí que vai trazer com isso, como eles falaram, da inteligência artificial, acho que vai ajudar bastante as empresas, principalmente nesse começo, né? Que é pegar ali o auxílio de todas as ferramentas que a gente tem hoje, eu acho que vai ajudar bastante as empresas. Eu acho que o Felipe bateu numa tecla ali de simplificação. Eu acho que depois, quando terminar todo esse processo inicial aí da reforma, a simplificação dos tributos vai trazer uma gestão melhor para a empresa. Vai conseguir, porque hoje em dia a carga tributária no Brasil é uma loucura, digamos assim, né? Então, com essa reforma aí, vai trazer uma simplicidade que vai ajudar todos os níveis de tamanho de empresa, né? E um risco grande é a organização. Como a gente está batendo na tecla hoje, planejamento. E para conseguir esse planejamento, igual o Felipe falou, enquanto está ali no dia a dia,
acaba ficando mais difícil, mas tem que lembrar que tem que parar, porque parar, respirar, aprender e iniciar todo o processo logo, porque daqui a pouco, quando virar a chave aí, não vai conseguir, não vai poder deixar pra lá, né? Vai travar tudo e vai ter que fazer. Então, o planejamento, a organização é sempre bom iniciar o quanto antes. A gente tá falando de uma forma bem resumida de um tema que é extremamente complexo, né? Mas acho que o recado principal que a gente tira daqui é: fiquem atentos, planejem-se e não deixem para a última hora. Porque, né, na última hora, tudo pode complicar ainda mais. Pessoal, estamos chegando ao fim. Luiz, Felipe, Alexandre, gostaria de agradecer a participação de vocês, o conteúdo que vocês compartilharam. Se alguém tiver interesse de entrar em contato, como é que eles podem encontrar vocês nas redes? Bom, para mim funciona muito bem em LinkedIn, Luiz Fernando Gil Barcelos, LinkedIn. Sinta-se à vontade, pode me adicionar, pode mandar mensagem. Respondo sempre que possível. Bom, no LinkedIn eu estou lá com Felipe D. Vasconcelos, é minha página, e no Instagram também, Felipe D. Vasconcelos. Agradeço aqui Jefferson e Sevent pela oportunidade, né, de falar de um tema tão importante, e parabéns por trazer luz a esse assunto, né? Acho que é um momento bem bacana da gente olhar para isso, e obrigado e até a próxima. Se precisarem também no LinkedIn, é Alexandre Manga Milani, só adicionar lá, chamar lá que a gente bate um papo legal. Muito bom, obrigado pessoal aí pela participação. Você, cliente, parceiro, conte sempre com a Sevent. Siga as nossas redes, Instagram, LinkedIn, estamos sempre compartilhando conteúdo, né? O nosso objetivo é que todos nós cresçamos juntos. Um abraço e até a próxima. Em 2001, nascia em Florianópolis uma empresa com uma missão: proporcionar segurança e comodidade às pessoas por meio da tecnologia. Há mais de 20 anos, a Sevent contribui ativamente com a evolução do mercado de segurança eletrônica e se consolidou como referência no desenvolvimento de soluções no Brasil e na América Latina. Somos mais de 150 pessoas movidas pelo mesmo propósito: se tornar a melhor empresa de software do Brasil. Somos premiados 9 vezes como Great Place to Work e reconhecidos como lugares incríveis para trabalhar. Desenvolvemos soluções que, todos os dias, impactam mais de 6 milhões de pessoas. Tecnologia que conecta, protege e transforma. Estamos presentes em todo o Brasil e na América Latina, transformando desafios em soluções reais para empresas de segurança, provedores e projetos personalizados. Tudo o que criamos é guiado pelos nossos valores: inovação, qualidade, transparência, relacionamento com clientes e parceiros, diversão e valorização das pessoas. Mais do que software, entregamos confiança. Mais do que tecnologia, construímos parcerias. Juntos, somos gigantes.